Boa tarde, gente. Então, sou eu aqui de novo, professor José. E hoje a gente vai dar então continuidade à nossa aula lá de teia e cadeia alimentar. Só que hoje então a gente vai focar nos principais exercícios lá dessa aula. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos pegar o primeiro exercício lá, que é do Enem de 2011. E ele diz: os personagens da figura estão representando uma situação hipotética de cadeia alimentar. Então a gente tem ali uma charge, certo? Que está representando então ali como se fosse uma situação da pré-história, em que a gente tem ali o tigre querendo se alimentar do homem e o homem querendo se alimentar do tigre ali, certo? Então vamos continuar aqui. Suponha que em cena anterior à apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que conseguiu coletar. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem-sucedido e, posteriormente, servir de alimento aos abutres, tigre e abutres ocuparão, respectivamente, os níveis tróficos de. Vamos montar então esse exemplo de cadeia aí que ele deu para nós, ok? O que eu aconselho vocês fazerem, que é uma coisa que eu faço muito, é tornar gráfico uma questão. Então eu gosto de desenhar ou fazer esquemas para me ajudar a resolver esse tipo de questão. Então eu faria, por exemplo, uma, um desenho de uma cadeia para facilitar para mim. Então ali o que, que ele diz? Que é para a gente imaginar uma situação em que o homem, ali o ser humano, ele tenha se alimentado de frutas e grãos. Então, o primeiro nível trófico vai ser as frutas e os grãos. São plantas, logo eles são produtores, ok? O próximo nível trófico foi ocupado pelo ser humano, que está comendo diretamente um produtor. Então, ele é um consumidor primário. Por consequência, se o tigre se alimentar do homem, que é um consumidor primário, o tigre se torna um consumidor secundário. E, por consequência, quem se alimentar do tigre, então, é um consumidor terciário, ok? E se a gente então analisar ali que ele diz, respectivamente, então é muito importante a gente se atentar a essas palavras das questões. Então, respectivamente, o tigre e o abutre. Então, primeiro o tigre. Se o tigre come um consumidor primário, logo ele é um consumidor secundário. E então o abutre é o terciário porque está comendo esse tigre. E a alternativa que traz isso para gente é a letra C, ok? Que exemplifica certinho essa cadeia aí que a gente comentou agora. Tudo bem? Vamos para a próxima questão, então. É lá da FUVEST. Vamos ver. Recentemente, pesquisadores descobriram, no Brasil, uma larva de mosca que se alimenta das presas capturadas por uma planta carnívora chamada Drosera. Essa planta, além de nitrogênio do solo, aproveita o nitrogênio proveniente das presas para a síntese proteica. Já a síntese de carboidratos ocorre como nas demais plantas. As larvas da mosca, por sua vez, alimentam-se dessas mesmas presas para a obtenção da energia necessária a seus processos vitais. Com base nessas informações, é correto afirmar que a drosera. Então, aí a gente tem que analisar isso com certo cuidado. E assim, todas as plantas têm aí essa capacidade, né? Para não dizer todas, a gente tem espécies parasitas que não fazem, mas são raras exceções. Então, na sua grande maioria, as plantas fazem fotossíntese. O próprio enunciado ali está falando isso, certo? Que a drosera ela faz fotossíntese para produzir os carboidratos, ou seja, os açúcares dela.
Então, se a drosera é capaz de produzir o próprio alimento, ela é um organismo autótrofo, certo? Ah, mas professor, ali diz também que ela usa o nitrogênio que vem desses animais que ela acaba capturando. Tá certo, ela também usa, mas como um complemento, porque geralmente o solo que ela vive é pobre em nitrogênio. Então, ao longo da história evolutiva, essas plantas acabaram desenvolvendo essa capacidade de, além de fazer fotossíntese, que é o processo normal delas, elas conseguem também digerir organismos para obter proteínas deles, ok? Para obter o nitrogênio que tem neles. Porque isso falta no solo delas, ok? Mas ela continua fazendo fotossíntese, ok? Produz o próprio alimento dela. Se por algum acaso ela ficar um período sem algum animal ali para digerir, não vai fazer mal para ela, ok? Ela vai conseguir sobreviver. Não tão bem, mas vai conseguir sobreviver, ok? Então ela continua sendo um organismo autótrofo, beleza? Então a primeira coisa que a gente faz é riscar todas as alternativas que vão falar ali que a planta seria heterótrofa, ok? Então a gente já risca A, risca a C. Então sobraria ali a B, a D e a E. Outra coisa que a gente tem que analisar é o que? Larva de mosca é um animal. Por consequência, nós, os animais, somos heterótrofos, ok? Nós ainda não temos essa capacidade de fazer fotossíntese, de produzir o próprio alimento. A gente tem que ir atrás, se alimentar de outros organismos. Então a gente sabe o quê? Que a planta é autótrofa e a larva ela é heterótrofa, ok? Então a gente já pode, por exemplo, arriscar a alternativa B, que está dizendo que a mosca é autótrofa. Ok? Isso é totalmente errado. A mosca não é autótrofa. Ok? Então agora a gente tem que achar uma alternativa que explique certinho isso. Que tanto a mosca é heterótrofa, quanto a planta lá é autótrofa. Então, sobrou ali para a gente ver a alternativa, vamos ver, D e E, certo? Que diz o quê? Com base nessas informações, é correto afirmar que a drosera, ou seja, a planta carnívora, letra D, é autotrófica, beleza? E a larva da mosca é heterotrófica. Até aí tudo bem. A drosera é um decompositor. Aí não dá, porque a gente viu na aula passada que decompositores são quem? Fungos e bactérias. E a drosera ela é uma planta, então ela não entra nessa parte. A drosera seria o quê? Se ela é o primeiro nível trófico que faz fotossíntese, converte lá a energia luminosa em energia química, então a gente infere que a drosera é um produtor. Ela é uma planta, certo? Então a alternativa correta é a letra E. Então vamos dar continuidade agora. Alternativa 3. É isso aí, questão 3. Observe a imagem a seguir. Então ele dá ali uma cadeia alimentar simples, certo? Em que a gente tem lá o produtor sendo o milho, gafanhoto, consumidor primário, lagartinho, consumidor secundário e aquela cobra ali é o consumidor terciário, ok? Então a gente tem a sequência bonitinha, certo? E dele pergunta pra gente: essa sequência ali representa uma cadeia alimentar e sobre ela é possível afirmar que o lagarto é um consumidor primário? Não. O lagarto é secundário, porque ele se alimenta do consumidor primário. Letra B. O gafanhoto ocupa o primeiro nível trófico? Também é falso. Quem está ocupando o primeiro nível trófico, que seria os produtores, é o milho.
Letra C. A cobra ocupa o terceiro nível trófico. Vamos ver. Primeiro nível, milho. Segundo nível, gafanhoto. Terceiro nível, lagarto. Então a cobra está no quarto nível trófico. Então está errado a letra C. E a letra D? A quantidade de energia disponível para a cobra é menor. Certíssimo. Por quê? Como a gente comentou na aula passada, a quantidade de energia que vai passar de um nível para o outro, cada vez ela vai diminuindo, ok? Principalmente porque ela é perdida ali na forma de calor. Então, existe uma grande quantidade de energia no nível ali dos produtores, que é o milho. Mas vai passar só uma parcela para o gafanhoto. E do gafanhoto vai passar só uma pequena parcela para o lagarto. E uma pequena parcela do lagarto passa para a cobra. Então, a cada nível trófico, a gente perde energia. E isso reflete naquilo que eu falei para vocês, também na necessidade dos organismos que estão mais alto na cadeia lá, terem que comer mais. Porque justamente chega pouca energia para eles. Ok? Então, vamos continuar lá. Então, realmente a letra D, que é isso que a gente falou. Quanto mais alto ali na cadeia, menos energia vai chegar. Então, tadinha da cobra, né? Vamos para a alternativa, então. 4. A figura abaixo é um exemplo divertido de uma cadeia alimentar. Esta, no entanto, não retrata todas as complexas redes alimentares em um ecossistema, que são bem mais representadas pelas teias alimentares. Então, é aquilo que a gente viu. Uma cadeia é uma representação simples para facilitar o entendimento de algumas relações. Mas aquilo que está mais próximo da realidade é uma teia, que a gente tem organismos ocupando diferentes níveis tróficos. Ok? Então vamos lá. Considerando todas as possibilidades de uma teia alimentar, certamente o primeiro peixinho da figura não poderia nunca ser considerado como. Então a gente pensa que o peixe ele é um animal, certo? Então, partindo do princípio que ele é um animal, ele é um consumidor. Então, tanto faz se ele vai ser de primeira, de segunda, de terceira ordem, ok? O peixinho ali pode ser um consumidor, ok? Mas a alternativa quer que a gente marque algo que ele nunca pode ser, ok? E se tem uma coisa que o peixe nunca vai fazer ali, é fotossíntese. Então, ele nunca vai poder ser um produtor, ok? Ele pode ser um consumidor primário, terciário, enfim. Tudo vai depender das relações dele. Mas ele nunca vai ser capaz de ser um produtor, ok? Ele não faz fotossíntese. E só para a gente desmitificar ali a letra A também, o peixinho ali pode ser onívoro. Ele pode comer tanto algas, seres fotossintetizantes, quanto ele pode comer outros animais. Então ele pode ter essa dieta variada, que nem a gente tem, ok? Mas ele nunca vai ser um produtor. Dando continuidade, vamos lá para a questão 5. Considere as seguintes afirmações sobre os níveis tróficos. Os herbívoros alimentam-se de organismos que se encontram em vários níveis tróficos. Por que isso está errado? Se eu estou dizendo que ele é um herbívoro, eu estou afirmando que ele vai se alimentar de plantas ou organismos fotossintetizantes, certo? Então ele não vai se alimentar em organismos que estão em vários níveis. Ele só vai se alimentar de organismos que estão no primeiro nível trófico, que é o de produtor, ok? Então o herbívoro é um eterno consumidor primário, ok? Afirmativa 2. Os detritívoros, por se alimentarem de restos de outros organismos, não fazem parte das cadeias alimentares.
Aí a gente tem uma coisa que já quebra a outra, certo? Justamente por eles se alimentarem de restos de outros organismos, eles podem estar em diferentes níveis tróficos, ok? Então, claro que eles fazem parte de cadeias alimentares. Não tem como tirar eles dali. Eles estão participando, se alimentando ali também. Então, eles fazem parte de alguma cadeia, ok? Então, a 1 e a 2 estão erradas. Vamos ver se a 3 é a nossa salvação. A principal fonte de energia dos organismos produtores é a energia solar. Certíssimo. Então, é a questão da fotossíntese, certo? Esses organismos produtores vão converter a energia luminosa que vem lá do Sol em energia química para impulsionar os processos do corpo dele. Então, a 3 é verdadeira. Então, se apenas a 3 é verdadeira, a alternativa correta é a letra B, que diz justamente isso. E vamos ver aí a questão número 6 agora. Os parasitoides, misto de parasitas e predadores, são insetos diminutos que têm hábitos muito peculiares. Suas larvas podem se desenvolver dentro do corpo de outros organismos, como mostra a figura. A forma adulta se alimenta de pólen e açúcares. Em geral, cada parasitoide ataca hospedeiros de determinada espécie e, por isso, esses organismos vêm sendo amplamente usados para o controle biológico de pragas agrícolas. Então, aqui na imagem, a gente tem um ciclo resumindo a vida de um parasitoide. Então, a gente começa lá com, vamos supor, é bem comum de vespa fazer isso, certo? Ela está ali inoculando os ovos na larva. Esse ovo vai chocar e quando essa larvinha nascer, ela vai começar a se alimentar dos tecidos da lagarta, até que ela se alimenta o suficiente para se transformar num organismo adulto e então ela sai ali da larva, ok? Sai ali da coitadinha da lagartinha. Aqui eu faço um adendo só para explicar uma diferença entre parasita e parasitoide, que é o que? O parasita, ele não tem intenção de matar o hospedeiro, porque ele precisa do hospedeiro para continuar vivo, certo? Então, ele não tem uma intenção de matar o hospedeiro dele. O parasita, entre aspas, é bonzinho. Agora, o parasitoide, ele é extremamente aproveitador. Ele vai usar e abusar do hospedeiro até terminar de se desenvolver por completo. Daí ele sai desse hospedeiro e o hospedeiro morre. Então o parasitoide ele é mais macabro. Ele realmente não se importa com o hospedeiro. O hospedeiro ali para ele é só o meio para um fim. Vou me alimentar até eu estar gordinho e forte o suficiente e vou vazar daqui. O parasita não. Ele já é mais consciente. Ele sabe que se o hospedeiro morrer, ele também morre. Ok? Então essa é uma das principais diferenças. Mas vamos voltar aqui para a questão. A forma larval do parasitoide, certo? Então, o que a gente está vendo aqui está dentro da lagarta. Assume qual papel nessa cadeia alimentar? Então, é só a gente tornar isso gráfico de novo. Como assim? Vamos pensar lá. O primeiro nível trófico é o produtor. Então, vamos pensar que é alguma colheita lá, alguma cultura, uma plantação de milho, certo? E daí tem a lagarta que está se alimentando dessa plantação. Então, produtor, plantação de milho. Consumidor primário, a lagarta que está se alimentando desse milho. E o parasitoide que está dentro da lagarta, ele está consumindo um consumidor primário. Então, por consequência, esse parasitoide é um consumidor secundário. E a alternativa que traz isso para a gente é a letra B,
está falando isso mesmo. O parasitoide é um consumidor secundário, pois se alimenta diretamente dos tecidos da lagarta. Então vamos dar continuidade. Questão 7. Analise o quadro abaixo, que apresenta os componentes de uma cadeia alimentar aquática e de uma terrestre. Então, ecossistema aquático. A gente tem lá o aguapé, daí o caramujo, o peixe e a garça. O ecossistema terrestre, o milho, o rato, a cobra e o gavião. Sobre as cadeias alimentares acima citadas, assinale a afirmativa correta. Então, vamos lá começar a analisar qual seria, então, a alternativa correta para essa questão 7. Letra A. O caramujo, o peixe, o rato e a cobra formam o segundo nível trófico. Vamos analisar. Primeiro nível trófico, aguapé e milho. Segundo nível trófico, caramujo e rato. Então, os únicos que estão no segundo nível aqui é o caramujo e o rato. Ok? Peixe e cobra estão no terceiro. Risca essa. Letra B. A garça e a cobra são consumidores terciários? Vamos lá ver. Caramujo e rato, consumidor primário. A cobra que come o rato é consumidora secundária. Então já está errado. Ok? A garça realmente é um consumidor terciário. Porque se a gente analisar, ela está comendo um consumidor secundário que é o peixe. Mas a cobra não é terciária. Então essa está errada. Risca a letra B. Letra C. Uma onça pintada pode ocupar o lugar do rato na cadeia acima? Não, né, gente? Não, a gente não vê muitas onças invadindo plantação de milho para se alimentar, né? Ela vai preferir muito mais comer carne, né, do que ir atrás de milho lá para saciar a fome dela. Então a letra C também está errada. Letra D. A garça e o gavião ocupam o quarto nível trófico. É só a gente contar. Aguapé e milho, primeiro nível. Caramujo e rato, segundo nível. Peixe e cobra, terceiro nível. Garça e gavião, quarto nível trófico. Certinha, é essa mesmo. E a última questão ali. Uma planta carnívora pode ocupar o lugar da cobra? Olha, gente, não dá para a gente considerar ela no lugar da cobra, justamente porque ela é um organismo produtor, ok? Antes de tudo, as plantas, elas são produtores, ok? Ah, professor, mas existe planta carnívora tão grande que é capaz de comer um rato? Existe? Claro que sim. Mas como eu falei, antes de tudo, ela é um organismo produtor, ok? Ela usar o nitrogênio de outros organismos é uma capacidade que surgiu nessa espécie, porque geralmente ela ocupa ambientes de solo pobre em nitrogênio. Mas se ela ficar sem isso, não vai matar ela, ok? Ela faz fotossíntese e é capaz de produzir o próprio alimento. Então, antes de tudo, uma planta carnívora é produtora, ok? Falou em planta, produtor. Vai direto no produtor, ok? E a nossa última questão aí, ela diz: considere a seguinte cadeia alimentar: algas, microcrustáceos, moluscos, peixes e ursos. E diz o seguinte: caso a água seja contaminada por DDT, os organismos que após algum tempo
apresentarão maiores concentrações dessas substâncias serão. Agora a gente vai entrar numa questão que vai ser mais abordada na aula de desequilíbrio ecológico, ok? Que é a questão ali dos contaminantes. Então, o DDT, ele é um agrotóxico, certo? E ele é bem perigoso por quê? Porque ele tem um efeito chamado bioacumulativo. Então, a cada nível da cadeia alimentar, as concentrações dele vão aumentar. Por quê? Porque justamente tende a cada nível trófico os organismos se alimentarem numa quantidade maior para suprir a falta de energia que é perdida na passagem de um nível para o outro. Então a gente pensa o quê? A alga está sendo contaminada pelo DDT, certo? E os microcrustáceos, eles vão comer um número X de alga para se alimentar, certo? Então, a quantidade de DDT de uma alga, a gente multiplica pela quantidade de algas que esse microcrustáceo comeu. Então, obviamente, ele ficou muito mais carregado de DDT do que uma alga só. Porque com certeza ele não comeu só uma alga, ele comeu muito mais. E o mesmo vale para os outros níveis. Os moluscos vão comer muitos microcrustáceos para se alimentar. Então, eles vão pegar uma carga bem grande, certo? E mesma coisa para o peixe que vai comer esse molusco. E mesma coisa para o urso que vai comer esse peixe. Ok? Porque a cada nível eles vão comer mais organismos. Então vai cada vez multiplicar a quantidade de DDT encontrado nos níveis. Ok? Então esse efeito bioacumulativo ele aumenta a cada nível trófico. Então o que vai sofrer mais ali vão ser os ursinhos. Ok? Os ursos vão ter um maior impacto do DDT, porque o que vai chegar para eles é uma carga muito grande, ok? Então a alternativa é a letra E. Então nossa aula de hoje era isso, gente. Resolvemos ali então os principais exercícios, ok? De novo falo para vocês, se qualquer dúvida vocês podem mandar um e-mail para mim, ok? Não tem nenhum problema, certo? A gente está aqui sempre para ajudar vocês. Ok? Se ficou alguma questão sem entender, por favor, mandem lá no meu e-mail que eu não tenho nenhum problema em ajudar vocês. Ok? Então, um grande abraço aí e até a nossa próxima aula, gente.